No ano passado chegaram aos centros de tratamento de toxicodependentes 8.844 novos casos, o valor mais elevado desde o ano 2000. Os dados são do Serviço de Intervenção de Comportamentos Aditivos e nas Dependências. Cristina Lopes, que trabalha na área da prevenção e está envolvida na campanha REAS contra a toxicodependência, é a minha convidada agora na edição da manhã. Muito bom dia, seja bem-vinda. Como está? Obrigada. Que explicação é que encontra para este aumento brutal dos números? Eu creio que tem a ver com a conjuntura também do país, não é? São números que não nos surpreendem, portanto, para quem trabalha no terreno são números que não nos surpreendem, depois tendo em conta não só a conjuntura socioeconómica, mas também este mercado desequilibrado entre aquilo que é a oferta das substâncias psicoativas e que é um mercado ilegal, permite efetivamente o agravamento da situação das dependências em Portugal. Mas Embora eu não isto sei... significa também, desculpe interrompê-la, que as campanhas de prevenção não estão a resultar? Sim. No meu ponto de vista, significa também que as campanhas de prevenção não estão a resultar, porque a maior parte das campanhas de prevenção que são feitas no país não são continuadas, portanto, são projetos, não direi pontuais, mas que efetivamente muitas vezes têm uma durabilidade e têm um público-alvo que não é suficientemente eficaz para atingir os seus objetivos. Depois temos situações como a que acontece com a Associação Dia Nova, não é? Que é uma instituição de solidariedade social que, preocupada com esse fator, consegue, por meios próprios, investir em campanhas como a REAS e que são campanhas que tentam transmitir muito esta mensagem de esperança, esta mensagem precisamente do reagir face àquilo que são as dependências. Mas qual é que é a diferença em relação a outras campanhas que diz que não são tão eficazes? Falou aqui no público-alvo, que não é tão abrangente, não são tão direcionadas. O que é que é aqui diferente? Existe uma diferença entre aquilo que são campanhas de sensibilização e aquilo que são projetos de prevenção. Os projetos de prevenção devem de ser efetivamente incidentes no desenvolvimento de competências sociais e pessoais e devem ter uma abrangência de continuidade. Uma ação de sensibilização como a REAS, aquela que a Dia Nova está a desenvolver, são campanhas que têm como objetivo a transmissão de uma mensagem, não têm como objetivo final a mudança de comportamentos em públicos-alvos, como seja, por exemplo, direcionados, como os adolescentes ou os alunos. Mas isso é também necessário. Isso é muito necessário. Infelizmente é difícil organizações como a nossa, pelo seu caráter social, conseguirem sem linhas de financiamento. Nós estamos a falar desta campanha que é feita com mais de 65 parceiros, em que todos os parceiros contribuem pro bono, porque senão seria impensável uma organização como a nossa fazer esta campanha. E, portanto, investir em campanhas tem custos e não há, neste momento, linhas de financiamento que apoiem as organizações a desenvolverem estas iniciativas, assim como os projetos de prevenção. Mas falta uma política integrada de combate à droga em Portugal? Eu creio que na sua intenção ela não falta. Eu creio que depois a falha é na sua operacionalização, não é? É o principal. Exatamente, é o principal. Bom, às vezes, se não houver a intenção, a operacionalização também nunca se concretiza, mas a verdade é que eu creio que a intenção existe. Existe uma preocupação política e existe uma preocupação social, principalmente por parte das instituições ligadas ao ensino e por parte dos pais, mas depois não há um investimento financeiro nem de recursos humanos que permitam efetivamente concretizar aquilo que são os projetos de prevenção. Os dados mostram também que há mais recaídas. Isso significa que o tratamento não funciona? Não, a meu ver, não de todo. Isso significa que não estão reunidas ainda as condições que permitam às pessoas fazer a manutenção da sua abstinência. Eu sei que para quem está fora desta área, muitas vezes as recaídas são interpretadas como uma má vontade ou uma ausência de investimento por parte do próprio. Não é assim. Quem trabalha na área e a experiência clínica diz-nos que as recaídas fazem muitas vezes parte dos processos de tratamento. O que acontece neste momento, e isto sim é novo para nós, unidades de tratamento, é a chegada de pessoas que fizeram os seus processos de tratamento há 8, 10 anos, conseguiram reorganizar a sua vida, conseguiram se inserir socioprofissionalmente e que uma vez mais pela situação da conjuntura do país e pela ausência muitas vezes depois de apoio nas fases mais de reinserção destas pessoas, se vêem novamente desorganizadas, não é? Do ponto de vista emocional. Mas estas pessoas emocional. não deviam estar mais alerta que as outras porque já passaram por esse problema e
pelo menos pontualmente, conseguiam sair dele? Elas têm mais competências do que os outros, tendo em conta que já beneficiaram de processos de tratamento, é verdade. Mas as adições são vulnerabilidades, eu acredito na cura, não tenho a perspectiva de que a cura não existe. Agora, também reconheço que muitas vezes são vulnerabilidades que têm que ser continuadamente acompanhadas e que têm que ser continuadamente trabalhadas pelo próprio. E às vezes uma abstinência há 10 anos, ter a vida organizada, permite que a pessoa considere que, por exemplo, já não precisa de um acompanhamento terapêutico. E existem pessoas neste momento que não estão a viver processos de recaída, mas que estão a viver riscos de entrada nesses processos de recaída e conseguem pedir ajuda. E isto é um resultado dos processos de tratamento anteriores que fizeram, não é? Porque nós sabemos que neste Noutras circunstâncias, se calhar, não pediriam. Não pediriam. Que consequências é que estes aumentos têm, quer dos novos casos, quer das recaídas? Bom, as adições têm sempre consequências muito nefastas, não é? Fisicamente, e emocionalmente e psicologicamente para o próprio, mas também para os sistemas em que a pessoa pertence. As famílias, não é? São extremamente afetadas por uma questão, por uma problemática de adição, quando ela ocorre, assim como todos nós, enquanto sociedade, porque são pessoas que estão doentes, são pessoas que precisam de ajuda, são pessoas que sofrem depois alterações de comportamento severas, não é? E que, portanto, requerem de muito apoio, não só a própria, mas efetivamente, quer os estudos, quer a experiência clínica, nos diz que os sistemas a que elas pertencem, principalmente as famílias. E alguma coisa tem de facto de ser feito a este nível perante o panorama em que nos encontramos? Claramente. Muito já foi feito, mas temos que continuar a fazer. Muito e também. Creio que a prevenção é uma das áreas nas quais nós devemos investir mais e daí esta campanha reage. Senão os números também não eram estes. Não eram Cristina estes. Lopes, bom dia, muito obrigado pela presença Obrigado, eu. e explicações Até à próxima. nesta edição da manhã. Até uma Obrigada. próxima oportunidade.